Oi, gente, boa tarde. Eu sou a professora de Esterro, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia do 9º ano do Ensino Fundamental, né? Discutindo ou buscando continuar aqui aquela discussão que a gente iniciou na aula passada sobre globalização como um processo, né? Que engloba aí diversas mudanças no processo de ou nas relações econômicas, né, políticas, culturais, né, no mundo, fazendo essa integração entre países e povos, tá? E a gente chama a nossa aula, intitulamos a nossa aula aqui de A Globalização e Seus Efeitos, aula 2, porque nós discutimos na aula passada essa questão do conceito, né, das ideias do que seria a globalização. E aí a gente já destaca que não existe um consenso, né, entre os especialistas do que seja realmente esse processo, tá? Mas a gente buscou aqui destacar o que vem lá nas nossas referências, tá? E aí a gente viu os fatores, né, que levaram ao processo de globalização ou aprofundamento, né, desse processo. Então a gente busca aqui compreender que a globalização é um processo seletivo e excludente a partir da análise de fatos e situações do nível local ao global. Pensando, né, nesses fatos, né, a gente traz um pouquinho a discussão para Teresina, se a gente conseguir fazer isso aqui até, né, se a gente tiver tempo. Tá bom? E aí vocês podem acompanhar ou aprofundar essa nossa discussão com o nosso livro didático, com o capítulo 3, tá? Onde fala sobre a globalização e seus efeitos, né? Iniciando aí na página 46. E aí a gente retoma novamente aquela pergunta, o que seria a globalização? O que a gente entende por globalização, tá? E a gente coloca essa imagem aqui, né, para a gente tentar aqui retomar o que a gente falou na aula passada, né, que é esse conjunto de transformações recentes na economia do planeta, que proporcionou ou que proporciona a ampliação dos fluxos de mercadorias, de capitais financeiros e uma integração social, política, cultural entre os países. Uma integração, gente, entre os países e entre os povos desses países. Mas será se essa integração ela acontece de forma efetiva, né, entre todos os países, entre todos os povos? É isso que a nossa aula ela vai buscar tentar, né, discutir para que a gente formule nossas ideias a partir dessas discussões, tá bom? Voltando novamente na questão da globalização, a gente destaca aqui as características, né, desse processo. O que caracteriza a globalização? As inovações tecnológicas, né? Ao mesmo tempo que ela caracteriza, elas favorecem aí essa integração, né, entre os povos de diversas partes do mundo, né, de diversos países. A questão e aí a gente mostra aqui na imagem, né? Já passar aqui, né, da imagem, essas inovações tecnológicas, né, a gente tem diversas, né, mas aqui eu trouxe algumas, o celular, né, que é muito utilizado por nós, principalmente, tá? Os adolescentes aí, que já nasceram nessa era digital, né? Os computadores também muito utilizado, e aí no computador a gente tem aqui como é que se diz? O correio eletrônico, né, que são os e-mails, nós temos aqui os bate-papos, tá? A internet que viabiliza essa comunicação entre os computadores, tá? Na questão do celular, nós temos a comunicação, né, tanto por aplicativos, também como pelo serviço de telefonia, né? E essas inovações, elas aceleraram, vamos dizer assim, a difusão, né, das informações. Hoje a gente consegue, tá, acompanhar algum fato, né, em tempo real, que está acontecendo muitas vezes em outro país, em outro continente, ou em outra cidade mesmo dentro do nosso país, mas a gente consegue acompanhar isso em tempo real. Coisa que antes do avanço da tecnologia, né, era impossível a gente fazer isso. E essa difusão também das informações, elas chegam
A gente fala assim, pela TV, a gente acessando algum site, né, de jornal, revista, até mesmo nas nossas redes sociais, a gente consegue ficar, né, muitas vezes informado do que está acontecendo ali no mundo, tá? Isso em tempo real. O mundo, né, a questão uma outra característica da globalização é o mundo digital, né, e as redes sociais. Hoje é muito comum a gente participar de uma, duas, três redes sociais ao mesmo tempo, né? E o aumento dos fluxos financeiros pelo mundo. Hoje, né, o dinheiro, muitas vezes, né, produzido a partir da venda de algum produto, ele está aqui no Brasil, num banco, mas amanhã ele já pode amanhecer, por exemplo, num banco da China, numa bolsa de valor da China, numa bolsa de valor dos Estados Unidos, numa bolsa de valor de Londres, né? Numa bolsa de valor de Berlim, enfim, nós temos esse fluxo, né, financeiro aí, né, acontecendo todo o tempo. Isso em grande parte, né, graças ao avanço da tecnologia. O aumento aí também das inovações nos transportes de mercadorias e pessoas. Esses fluxos também de mercadorias e de pessoas pelo mundo, ele também foi viabilizado, né, e é uma característica também da globalização, né, essas inovações tecnológicas no setor dos transportes. Hoje nós temos navios cargueiros, né, com aqueles contêineres enormes que fazem o transporte de produtos, né, de um país para outro, seja na compra, ou seja na venda, ou seja também simplesmente no transporte de matéria-prima para algum centro de produção, né, a gente tem esses transportes, né, realizando esse fluxo aí de pessoas, mas também de mercadoria. Os aviões hoje, né, um avião aí tem capacidade de transportar 500 pessoas, né, ou aviões também cargueiros, né, que também utilizando os containers, né, que são recipientes aí muito utilizado de aço de madeira para transportar com segurança os produtos aí, né, que são produzidos em um país, que são vendidos para outros, tá? A questão do multiculturalismo, a convivência de diversos povos e culturas, né, num mesmo espaço geográfico, tá? A gente tem isso aí de forma pacífica. A questão da sociedade de consumo também é uma característica da globalização, tá? Porque hoje nós somos cada vez mais tentados, né, pela publicidade, pela propaganda, que é criada e desenvolvida principalmente pelas grandes empresas nacionais, multinacionais e transnacionais, né, onde elas buscam, através desses elementos, da propaganda, da publicidade, dos filmes, das séries, dos jogos, né, despertar em nós o desejo, o interesse e até mesmo uma necessidade que muitas vezes é falsa, né, de consumo de algum produto. Então, nós somos a todo momento levados, né, a consumir, a despertar esse gosto, esse interesse pelo consumo. Por quê? Porque é através do consumo que as empresas elas vão conseguir o seu lucro, né? Então, são características desse processo, né, de globalização que a gente vem destacando. Bom, e falando especificamente da revolução tecnológica, né, a gente pensar assim, qual o contexto, né, onde se desenvolveu essas transformações, essas criações aí de tecnologia, né? E a gente destaca a, a industrialização, o processo de industrialização, né, principalmente aí na sua terceira versão, que é a Revolução Técnico-Científico-Informacional, onde ela produz esses produtos tecnológicos, né, num espaço de tempo muito grande, com uma tecnologia jamais vista. A telecomunicação, tá? Os satélites e fibras óticas, elas fazem essa disseminação de informações, né, de informações, como é que a gente coloca, de relações comerciais, enfim, ela facilita
essas questões, essas relações. Os novos ramos da ciência, a robótica, a biotecnologia, a microinformática, a nanotecnologia, também fazem parte desse processo, né, de desenvolvimento da tecnologia, aliada a técnica aliada ao conhecimento, né, faz com que haja esses novos ramos aí da ciência, que é cada vez mais empregada aí no processo de produção, tá, de produtos industrializados ou de serviços, tá? As telecomunicações e os transportes nesse processo, né, eles facilitam as transações financeiras, como a gente já tinha falado anteriormente, as transações financeiras, a comercialização ou a compra dos produtos, né, industrializados, tá? Ampliando aí, intensificando os fluxos comerciais a nível global, tá? E essas trocas comerciais, consequentemente. Quando a gente destaca que a questão dos efeitos da globalização, tá? A gente se direciona mais para a questão social, tá? E essas questões sociais envolvem o que a gente destaca aqui como desigualdade, né, de acesso à informação nesse aspecto, tá? A globalização, ela está aí, né? Ela está praticamente disseminada, é um processo que acontece em todo o mundo, tá? Mas ela não está para todo mundo, né? E aí a gente discutir mais essa ideia aqui a partir desses slides aqui. Na questão, no aspecto da informação, gente, a desigualdade ela acontece, ela se acentua, tá? Principalmente devido às desigualdades socioeconômicas, né? Nem todo mundo vai participar ou vai conseguir alcançar as informações em tempo real, porque essas pessoas muitas vezes elas não têm a condição financeira para estar, né, adquirindo esses serviços, né? Que aí vem muito pela tecnologia, tá? Então, essas pessoas que não têm um poder aquisitivo, né, suficiente para pagar por essa tecnologia, por essas informações, ela vai ficar de fora ali de uma série de questões, né, que estão acontecendo no mundo, ou uma série de informações que estão acontecendo no mundo, tá? Para a gente analisar isso melhor, eu trouxe um planisfério aqui, um mapa, né, da população que tem acesso à internet, porque hoje a internet, que é essa rede mundial de computadores, é ela que faz a maior parte, né, da disseminação de informações em tempo real, onde eu posso controlar muitas vezes o que eu quero saber, eu posso filtrar as informações, né, eu posso filtrar aquilo que me interessa, diferentemente da TV, que tem uma programação a seguir. E aí, nesse sentido, nós destacamos aqui, né, a espacialidade do acesso à internet, né, entre a população por países. E aí a gente vê aqui, olha só, que em amarelo, menos de 25% de pessoas, né, têm acesso à internet. E onde é que estão essas pessoas? Estão principalmente no continente africano. Olha só, o continente africano quase todo em amarelo aqui, né? Isso demonstra uma desigualdade social a nível mundial e também, né, como a gente tem algumas áreas onde existe um certo acesso à internet, né, uma desigualdade social também no continente africano. Também aqui, né, vem à tona a questão da pobreza, né, exacerbada aqui, né, exageradamente, praticamente em quase todos os países do continente africano. Nós temos também aqui no continente asiático, né, Oriente Médio, tá, nas regiões aqui, aqui no continente americano, principalmente aqui, acho que em amarelinho aqui, a gente tem aqui os países da América Central, né, com também falta de internet. 25% da população, né, não usufrui ou não utiliza as informações por essa rede de computadores internacionais. Bom, vamos só analisar aqui o vermelho aqui, tá? Onde 76% a 100% da população tem acesso à internet. E aí a gente tem aqui, principalmente, a
dois países da América do Norte, o Canadá e os Estados Unidos, né? Aqui a Rússia, aqui, né, no norte da Ásia, alguns países aqui muitos países aqui, melhor dizendo, do continente europeu, né, com esse percentual de 76% a 100% de uso de internet. Aqui na Oceania também, né, a gente tem principalmente, com destaque aqui, principalmente não, né, destaque aqui é Austrália e Nova Zelândia, né, onde a população também tem 100%. Bom, e depois esse mapa, gente, ele está no livro de vocês, tá? E outro efeito, né, da globalização é a desigualdade no aspecto ao consumo, tá? Especificamente o consumo de produtos, né, industrializados. E aí a gente destaca uma charge aqui, tá? Onde mostra esse consumo desigual, tá? Que leva, consequentemente, a gente compreender aqui a desigualdade social. Onde na primeira situação aqui, o pai diz assim, ó, filho, iPad para você, ou seja, o pai aqui presenteando o filho, né, com um iPad de última geração, tecnologia, né, avançada, de ponta, como a gente coloca, né, para que esse menino, essa criança, ela tenha acesso a jogos, tem acesso a filmes, né, a séries, tem acesso a informações, enfim, as redes sociais, né, tudo isso que o iPhone aqui no caso ele permite você fazer. E na outra extremidade a gente tem um filho, a mãe falando aqui para o filho, filho, você vai e pede. O que significa isso? A gente, né, o iPad e o iPad aqui quase com o mesmo som, né? Bom, mas nessa aqui é uma situação de extrema pobreza, né? Onde a gente vê muito isso aqui em Teresina e agora a gente traz para o local, né? Nosso aqui do global para o local. Isso acontece no continente africano? Acontece. Acontece no continente asiático? Acontece. Mas isso também acontece aqui no nosso continente americano, especificamente na América Latina, né, onde a gente tem uma desigualdade social muito grande e a gente já viu que essa desigualdade social, em parte, ela é uma herança, né, do nosso processo de colonização e dominação aí das grandes potências. Bom, mas não cabe agora a gente discutir isso aí, mas a gente já viu, né? Então, aqui nesse caso aqui, qual é a situação? A mãe, né, com um bebezinho de colo aqui ainda, o filhinho, colocando o filho mais velho, né, para pedir, né, nas ruas, né, a gente vê muito isso em Teresina, agora com a pandemia, a gente diz assim que a pobreza, ela se escancarou, né, e na nossa cidade isso não é diferente. Toda a parada de trânsito, né, onde a gente tem, ou melhor, em toda a parada de trânsito aqui em Teresina, na maioria delas, aquelas que têm os fluxos mais intensos, né, a gente tem pessoas pedindo, a gente tem um aumento de vendedores ambulantes, percebam isso, vejam se vocês conseguem. né? Na sua maioria teresinense, mas também a gente tem aqui uma grande quantidade, né? Uma boa quantidade de venezuelanos também na zona leste de Teresina, é muito presente, né? Eles ali nos sinais de trânsito, naquela via ali da Dom Severino, né? Entre Dom Severino e como é que se diz, e a Avenida e a Kennedy, nós temos uma grande quantidade ali de pessoas, né, nesse processo de pobreza extrema, né, brasileiros teresinenses, mas também nós temos venezuelanos, né, então a mãe colocando a criança aqui para pedir, né, ao motorista aqui, né, para que seja doada aqui alguma quantia em dinheiro. Eles pedem dinheiro, gente, eles pedem alimentos, eu não sei se vocês puderem observar isso, se vocês fizerem essa travessia pela cidade, em alguns pontos, vocês vão poder perceber essa questão, né? Muito forte. Então, a globalização, ela está aqui, a gente vive nesse contexto global, né? Muitas vezes de forma muito intensa, mas muitas vezes também a gente está inserido de forma desigual, né?
onde a gente participa de algumas situações, né, sei lá, a gente tem um celular, a gente chega a ter uma como é que a gente coloca assim, informações a partir de aplicativos, de redes sociais, mas nós não conseguimos muitas vezes adquirir aqueles produtos com maior tecnologia, nós não conseguimos fazer muitas vezes ou usufruir, por exemplo, dos serviços de transporte de alta tecnologia, né? Quantas pessoas, se a gente for buscar assim ver, quantas pessoas no Brasil, elas conseguem se locomover, né, nesse transporte aéreo. Infelizmente, ainda é muito restrito, né, a uma quantidade mínima de brasileiros, né, fazer esse tipo de viagem, né, utilizando aí o transporte aéreo. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria não consegue pagar as passagens, apesar de já ter havido um barateamento muito grande por conta que as aeronaves agora elas são bem maiores, cabe uma quantidade bem maior de pessoas, mas mesmo assim ainda se torna um serviço caro, né, para a maioria das pessoas que tem uma renda muito abaixo do que o ideal para elas terem uma boa qualidade de vida e poder usufruir, né, desses bens tecnológicos, desses serviços tecnológicos aí oferecidos, né, pelo esse comércio mundial. E aí, para a gente analisar mais uma situação aqui, a gente, né, de exclusão social, no que tange aí esses efeitos da globalização. Por que é um efeito da globalização, gente? Acho que a gente não colocou isso assim mais de forma mais direta, né? Por que é um efeito da globalização? Porque a globalização, ela é uma etapa, né, a gente viu isso, é uma etapa do capitalismo. O capitalismo, que é essa organização social, econômica, né, mas social, política também acaba sendo, né, porque tem a questão do neoliberalismo, né, da maioria dos países, onde se busca, especialmente nesse processo, no capitalismo, né, se busca o lucro a partir da exploração de recursos minerais da mão de obra. Quem não tem, vamos dizer assim, esse poder de explorar tanto recursos naturais como mão de obra, né, e aí isso aí fica com as grandes empresas multinacionais, transnacionais, né, grupos de empresas aí, internacionais, quem não faz parte desse lado fica do outro lado da exploração. E geralmente, né, os trabalhadores, eles são super explorados nesse processo, né, de acumulação de capital, que é uma das coisas que nutre o capitalismo. E, infelizmente, essas pessoas que são exploradas no seu dia a dia ali, no seu trabalho, elas recebem um valor muito abaixo do que deveriam receber pelo seu trabalho e acabam, né, ficando de fora desse processo aí, dessa etapa do capitalismo que é a globalização, tá? Então, esses efeitos, eles acontecem principalmente ou especialmente pela baixa remuneração. Isso acontece a nível de, vamos dizer assim, a nível de pessoa, mas também a nível de país. Os países que têm a sua economia baseada em atividades primárias, agricultura, pecuária, extrativismo, ou seja, que exporta apenas matéria-prima para os grandes centros comerciais ou para as grandes potências, né, ou que fornece de alguma forma essa matéria-prima para essas grandes potências, esses países, infelizmente, eles acabam que não podendo participar de forma mais efetiva desse processo de globalização. Por quê? Porque na nova DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, eles são fornecedores de matéria-prima e mão de obra barata. E essa matéria-prima, ela vale muito menos do que os produtos, né, com produtos industrializados que têm um alto valor agregado aí, especialmente em tecnologia. Então, é uma troca desigual quando se vende, por exemplo, o Brasil, um grande produtor de soja, um grande fornecedor de soja, quando a gente vende a nossa soja, né, para comprar produtos aí industrializados, como o iPad lá do menininho lá da charge anterior. Então, quando a gente vende o nosso produto aqui in natura, um produto, né, primário, de origem primária, ele vai ter um valor
econômico muito abaixo dos produtos industrializados lá, produzidos a partir de grande tecnologia, né, que fornece serviços, né, de comunicação, né, de interação, né, utilizando muita tecnologia. Então, há essa desigualdade, né, exacerbada, exagerada entre essas trocas comerciais também entre países, né? Então, a economia, percebam que a economia aí é o grande motor da globalização, né? E a economia dos países ricos, dos países desenvolvidos, elas acabam que se beneficiando, né, da como é que a gente coloca assim, do atraso econômico, do atraso tecnológico, né, do atraso de qualificação de mão de obra dos países, né, que a gente coloca como em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, né, o México também, exemplos aqui no nosso continente americano, né, com outros países aí que tem alcançado, né, e que conseguiu alcançar o seu desenvolvimento tecnológico há mais tempo do que nós, né? Então, a gente sempre tem esse atraso, sempre tem essa perca que vai repercutir muito aí, né, nessas desigualdades sociais e econômicas, né, que atinge a população desses países mais tidos mais pobres, né, se é que a gente coloca assim, ou menos desenvolvidos economicamente, ou em desenvolvimento. E aí, para nossa análise aqui final, a gente destaca aqui, ó, uma charge, né, gente? Adoro charge. Festa da globalização, aí seja bem-vindo ao mundo globalizado. Aí chega aqui a família, né? Uma família de pessoas de poder aquisitivo mais baixo, tá? E o garçom, ou melhor, a pessoa que está na porta aqui recepcionando os convidados, né, aponta aqui para essa seta aqui, onde diz assim, ó, entrada de serviço, né? Aí mostrando a questão de que a globalização, ela não está, ou ela não abrange todas as pessoas, né? Existem aquelas pessoas, que vão participar de forma efetiva como consumidoras, né? E existem as pessoas, né, que vão ficar excluídas ou simplesmente vão fazer parte do processo, mas não de forma ativa, né? Não consumindo os produtos, né, comercializado, facilitado ali pelo processo de integração econômica entre os países, tá? E é isso. A gente chega aqui ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido esses efeitos, né, da globalização, especialmente no aspecto da desigualdade social e econômica, tá, entre as pessoas de um mesmo país ou entre países, né, diferentes do mesmo continente ou de outros continentes, né? Como exemplo do mesmo continente, a gente tem o México, os Estados Unidos, por exemplo, né, que fazem ali troca comercial bem desiguais. Então, busquem aí se aprofundar no nosso tema e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.